Rosa Weber suspende trechos dos decretos de armas de Bolsonaro que entram em vigor nesta terça. Decisão atinge trecho que autorizava cidadão comum a registrar até 6 armas de fogo e trechos que ampliavam limites para a compra de munição. Tema será levado ao plenário do STF. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber suspendeu nesta segunda-feira, 12, em decisão individual, trechos dos 4 decretos sobre porte e posse de arma editados pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro. Os textos passam a valer nesta terça 13. A suspensão atinge, por exemplo, o trecho que aumentava de 2 para 6 o limite de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir, desde que preencha os requisitos necessários para a obtenção do certificado de registro de arma de fogo. No mesmo decreto, Bolsonaro também permitia que policiais, agentes prisionais, membros do Ministério Público e de tribunais comprassem 2 armas de fogo de uso restrito, além das 6 de uso permitido. Rosa Weber também suspendeu esse trecho. A ministra do STF suspendeu, ainda, o trecho de outro decreto publicado na mesma data que ampliava, em grande escala, os limites para compras de armas e munição para caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACS. Em nota, a presidente do Instituto Igarapé, Ilona Sabó, afirmou que a decisão de Rosa Weber foi uma grande vitória da sociedade brasileira. Precisamos de políticas públicas que protejam a vida e não das que cultuam a morte, acrescentou. Veja no vídeo abaixo o que previam os decretos de Bolsonaro, originalmente. Os decretos de Bolsonaro foram anunciados pelo governo no fim da noite de 12 de fevereiro, às vésperas do Carnaval, e as mudanças não passaram pela análise do Congresso. Os textos fazem uma nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. Na decisão, Rosa Weber determina que o tema seja enviado ao plenário do STF, que pode confirmar ou rejeitar o que a ministra decidiu. O julgamento das ações protocoladas pelos partidos PT, PSB e Rede contra esse pacote de 4 decretos de Jair Bolsonaro já estava marcado para começar na próxima sexta, 16, em plenário virtual. A medida privilegia a prudência ao evitar que os decretos produzam seus efeitos mais nefastos e imediatos antes que o STF possa analisar sua constitucionalidade, afirmou nesta segunda o advogado Rafael Carneiro, do escritório que representa o PSB na ação. Como já foi amplamente demonstrado, flexibilizar a compra e o uso de armas de fogo e munições no Brasil resultará no aumento de crimes violentos como assassinatos e feminicídios, além de representar uma ameaça à estabilidade institucional. A sociedade não tem nada a ganhar com isso, disse Carneiro. Na semana passada, reportagem do Jornal Nacional mostrou a articulação de senadores para tentar derrubar, em plenário, os decretos. Veja no vídeo abaixo. Veja, na lista abaixo, quais regras estavam previstas nos decretos de Bolsonaro e foram suspensas por Rosa Weber. Na decisão provisória, Rosa Weber afirma que inúmeros estudos revelam uma inequívoca correlação entre a facilitação do acesso da população às armas de fogo e o desvio desses produtos para as organizações criminosas, milícias e criminosos em geral, por meio de furtos, roubos ou comércio clandestino, aumentando ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais, de crimes violentos e de homicídios. Para Rosa Weber, os decretos de Bolsonaro fragilizam pontos do Estatuto do Desarmamento de 2003 que, nas palavras da ministra, inaugurou uma política de controle responsável de armas de fogo e munições no território nacional. A relatora diz ainda, na liminar, que Bolsonaro extrapolou as prerrogativas do Poder Executivo ao alterar, por decreto, trechos da legislação aprovada pelo Congresso. Desse modo, entre o agir do Poder Executivo, no exercício da competência regulamentar, e a atuação do Poder Legislativo, no desenho da moldura normativa delegada àquele,
Deve haver a observância da coerência normativa entre os atos na construção do direito, que tem em si uma relação de hierarquia e dependência, diz a ministra. Os decretos de fevereiro de 2021 alteram de maneira inequívoca a política nacional de armas, em atividade regulamentar excedente do seu espaço secundário normativo, prossegue. Neste domingo, 11, estreou no G1 o podcast A Mão Armada, em que a repórter Sônia Bride investiga as motivações e as consequências da política armamentista do governo Jair Bolsonaro. Veja abaixo reportagem sobre o projeto e ouça o primeiro episódio. A Mão Armada é uma série original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo com coprodução da Pipoca Saúde. Os episódios vão ser publicados sempre aos domingos.